Certamente você já viu grandes dribles e golaços, mas e as maiores tretas do futebol brasileiro? Prepare-se para reviver as brigas mais épicas que incendiaram os campos e marcaram a história do nosso futebol. Desde pancadarias em clássicos eletrizantes, até rivalidades que explodiram em plena final. Este vídeo vai te levar ao ringue, onde a bola parou e as emoções correram soltas. Pronto para entrar nesta briga? A primeira treta que vamos falar aconteceu em 2009, em jogo válido pela semifinal do Paulistão. Palmeiras e Santos se enfrentaram no antigo Palestra Itália, casa do Verdão. O Santos de Neymar e companhia estava ganhando o jogo por 2-1, se credenciando para a finalíssima contra o Corinthians, que na época tinha Ronaldo Fenômeno, que jogava um futebol de acordo com seu tamanho. O time da casa estava pressionando e buscava o empate a todo custo, e foi aí que o treinador santista Wagner Mancini decidiu segurar o resultado ao tirar o menino Ney e colocar o zagueiro Domingos, que devido ao seu tamanho mais parecia um lutador do que um jogador de futebol. Mancini mandou o zagueiro grudar em Diego Souza, que era o cara mais perigoso do rival. E como missão dada é missão cumprida, com apenas 20 segundos, isso mesmo, 20 segundos, Domingos deu uma fungada no cangote de Diego Souza, que não gostou e os dois trocaram elogios. O juiz Salvo Espínola decidiu expulsar os dois jogadores, e foi aí que começou a treta. Diego ficou transtornado, pois mal encostou no santista, que já foi ao chão simulando uma cabeçada. A turma do deixa disso agiu rápido, para evitar o pior, e Diego foi conduzido pelos companheiros de time até o acesso às escadas para o vestiário. Mas foi aí que Diego resolveu mudar de rota, pulou a placa de publicidade e voltou a campo e encontrou Domingos face a face, que em um momento de neutralidade se virou e ficou de costas. Mas o camisa 7 não quis nem saber e deu uma rasteira. A torcida comemorou como se fosse um gol, e o nome de Diego era cantado por todo o estádio. O jogo acabou com a vitória santista, e a tática de Mancini, de uma forma inusitada, funcionou. A próxima briga que vamos mostrar também aconteceu no Palestra Itália ou Parque Antártico, só que o ano era 2001 e o campeonato era o Brasileirão. Palmeiras e Fluminense jogavam e já no primeiro tempo, o time carioca estava aplicando uma sonora goleada de 4-1. A torcida estava irritada e o nervosismo contagiou o time da casa. Em uma entrada dura do volante Galliano para cima de Fernando Diniz, isso mesmo, o hoje treinador campeão da Taça Libertadores. Fernando Diniz, que se irritou com o carrinho, ficou discutindo com o volante. E eis que Galliano deu uma cabeçada em Diniz, e o juiz decidiu expulsar os dois atletas para evitar uma briga generalizada. Mas a intenção não valeu de nada. Na saída do gramado, Galliano conversava com os repórteres, e Diniz passou bem próximo e falou algo que desagradou o palestrino, que não titubeou e foi para a trocação franca. O ataque conseguiu sair do empurra e acertou vários chutes no rival. Briga surreal, não é mesmo? Os ânimos foram acalmados e o jogo seguiu, e acabou com o Flu vencendo o Verdão em São Paulo pela primeira vez. E foi uma sapecada, por incríveis 6-2. Antes de seguirmos para este pódio inusitado, peço sua força para deixar o like, se inscrever e compartilhar no grupo de futebol. Alfinete é aquele amigo que não passa uma pelada sem arrumar uma discussão, e que não gosta de perder nem para o ímpar. A próxima treta não aconteceu no estádio do Palmeiras, mas o Verdão estava novamente envolvido. Em 1995, o Grêmio de Paulo Nunes e Jardel, que era comandado por Felipão, enfrentou o Palmeiras de Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu pela Copa Libertadores. O jogo de ida foi em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, ex-casa do tricolor gaúcho. O jogo estava ainda no primeiro tempo e ninguém tinha balançado as redes. Foi quando o zagueiro paraguaio Rivarola deu um carrinho em Rivaldo, que por reflexo entrou com o pé alto para se proteger. O juiz foi caseiro e expulsou apenas o palmeirense. De repente aparece Valber, camisa 10 do time paulista, no chão, e no mesmo instante o volante gremista aparece todo ensanguentado e ninguém entendia o que estava acontecendo. O juiz foi alertado pelo bandeirinha que os dois jogadores haviam se agredido. Os dois foram expulsos
e foi na saída do gramado que seguiu a briga. O meia do Verdão estava atrás de um dos gols, quando Dinho chegou dando uma voadora e o goleiro Danley deu um chute e um soco por trás do adversário. A confusão foi generalizada, mas brevemente controlada sem nenhum jogador expulso, inclusive o goleiro gremista que claramente agrediu o rival. Fora de campo a briga estava encerrada, mas dentro dele houve um massacre de gols e o Grêmio aplicou uma goleada por 5-0. No jogo da volta, o Palmeiras precisava fazer 5-0 para levar para os pênaltis, ou o saldo de 6 ou mais gols para se classificar. O jogo acabou 5-1 para o Verdão, e o placar sendo insuficiente para a classificação, mas encheu a torcida de orgulho com a raça demonstrada em campo. A treta agora foi no estádio do Morumbi, e aconteceu em 1994. Galera, é sério, não é perseguição, mas o Palmeiras de novo estava no bolo. E olha que ironia, em um clássico contra o São Paulo, apelidado semanas antes como o Jogo da Paz, devido ao movimento entre as duas torcidas organizadas, protestando contra a violência do futebol. Na entrada do gramado, os dois times foram recepcionados com flores por alguns representantes da torcida rival. Um gesto nobre, inusitado, onde as gentilezas pararam por aí. Quando o juiz apitou o início do jogo, as duas equipes pareciam não se importar, e o que se viu foi uma batalha. Não apenas pelas entradas fortes, mas também pelo futebol bem jogado. Para quem não se lembra, São Paulo e Palmeiras tinham vários jogadores em seus elencos que faziam parte da seleção brasileira. Pelo lado tricolor, tínhamos Zete, Cafu, Miller, Palhinha e Juninho Paulista. Pelo Verdão, Rivaldo, Roberto Carlos, Edmundo, César Sampaio, Mazinho e outros. Edmundo fez o primeiro, mas o time da casa reagiu e virou com gols de Miller e Cafu. Miller, em sua comemoração, deu uma banana para a torcida adversária. O animal voltou a marcar e empatou o duelo. O jogo voltou a esquentar e depois de uma discussão entre Edmundo e um dirigente do São Paulo que estava no banco de reserva, os jogadores jogaram mais lenha na fogueira. Minutos depois, Edmundo deu um carrinho violento em Euler e foi aí o estopim. O lateral André Luiz foi tirar satisfação. O baixinho Juninho também chegou junto, que acabou levando um tapa no rosto. O experiente Miller tomou a frente para encarar o camisa 7. E no exato momento em que Edmundo tentou dar um soco, o lateral do São Paulo entrou na frente e levou um direto em cheio. Aí todos os jogadores estavam envolvidos. Miller, que seria o alvo daquele ataque, foi para cima de Edmundo e o pau comeu. Depois que a poeira baixou, o juiz expulsou 4 jogadores, 2 de cada lado. O jogo acabou empatado, e o clássico que era o Jogo da Paz, graças aos jogadores, entrou para a história como o Jogo da Guerra. O palco dessa última história do vídeo foi também o Morumbi, mas o time da casa não estava envolvido. Para quem não se lembra ou não sabia, o Morumbi era o estádio adotado pelas federações para receber os clássicos estaduais e todos os jogos tinham a torcida dividida, com 50% para cada lado. Era o segundo e decisivo jogo da final do Paulistão de 99, entre Corinthians e, para zero surpresa, o Palmeiras. Relembrando o contexto daquela final que entrou para a história do futebol, no primeiro jogo o Timão venceu o rival por 3-0. Só que durante a temporada o Palmeiras havia eliminado o Timão da Taça Libertadores. E 4 dias antes do segundo jogo do Paulista, o Verdão havia conquistado o até então inédito título da Libertadores. Os palmeirenses sabiam que seria uma missão quase impossível reverter o placar, pois o time rival era muito qualificado, e foi a base que conquistou o bicampeonato brasileiro em 98 e 99, e também em 2000, quando ganhou o torneio de verão organizado pela FIFA. Como forma de desprezo para a importância do jogo, o Palmeiras entrou com uma faixa de campeão da Libertadores, e também quase todos os jogadores estavam com os cabelos pintados de verde. O jogo caminhava para o seu final, e a partida estava empatada em 2-2. E aos 30 minutos do segundo tempo, o capetinha Edilson recebeu um passe de Marcelinho no meio de campo, e começou um malabarismo, até passar a pelota pela sua nuca. A reação foi instantânea, e o primeiro a chegar para agredir Edilson foi o conterrâneo baiano, o lateral esquerdo Júnior. Edilson correu para evitar o pior, e mesmo assim conseguiu dar uma bica em Paulo Nunes, que caiu feio no chão.
Nesta hora, todos estavam na peleja, e a cena mais impressionante foi quando o zagueiro Roque Júnior atravessou o campo e foi para cima do goleiro reserva Renato. O goleiro escapou de uma forma cinematográfica, ao pular de cabeça no túnel de acesso aos vestiários. Um momento marcante também foi quando Paulo Nunes, que para não sair por baixo depois de ser derrubado, pegou a faixa de campeão da Libertadores e começou a exibir para a torcida adversária, quando de repente uma pessoa desconhecida deu um chute no camisa 7, e voltou revidando com um tapa no rosto do indivíduo. O juiz Paulo César de Oliveira incrivelmente não expulsou ninguém após a confusão, e deu o jogo por encerrado e saiu vazado do gramado com medo de ser alvo das porradas. Essa confusão é lembrada por muitos como uma das maiores da história do futebol brasileiro. Para quem acompanhou essa época em que não existia YouTube, muito menos redes sociais, foi incrível acompanhar a repercussão dessa briga, nos botecos, nas bancas de jornais e no trabalho. Todos só falavam disso. Por coincidência ou não, o Palmeiras esteve em todas as brigas, e curiosamente não venceu nenhum jogo. Agradeço muito se chegou até aqui. Deixe aquele like e confira sua inscrição. Já sabe quem são os maiores goleadores do Campeonato Brasileiro? Clica no vídeo que está aparecendo que te encontro lá. Até já! É tradição na nação. Futebol na veia, alegria sem fim.